Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância, e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Este programa também ele pode ser acessado através da rede CBED, os canais CBED, por todas as pessoas que possuem decodificador digital na sua antena parabólica. Hoje nós vamos debater políticas de desenvolvimento econômico local. E para conversarmos sobre o tema, nós convidamos o advogado Dr. Juraci Barbosa Sobrinho. Ele é o atual presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A. Como eu disse, ele é advogado, formado pela Universidade Federal do Paraná, é procurador do Estado do Paraná, com pós-graduação em Direito Processual e também especialista em gestão pública. Doutor Juraci, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. E vamos começar por um tema básico. Como é que se estrutura, qual é o arranjo institucional da Agência Curitiba? Nós sabemos que estamos vivendo um outro momento da administração pública, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos alunos, para os nossos assinantes, como é essa instituição de uma agência de desenvolvimento local. Bom, na realidade, a sociedade ela exige que a administração pública ela possa se modernizar. A cultura nossa no Brasil da administração pública ela está obsoleta e a agência vem com um novo modelo. Conversando com os parceiros acadêmicos, as academias e também com os parceiros do setor produtivo, nós conseguimos encontrar um modelo. A agência é uma empresa de economia mista, é uma SA, em que a Prefeitura de Curitiba é a sócia majoritária e nossos primeiros sócios estratégicos, uma vez que a agência Curitiba Desenvolvimento SA tem 2 anos, estamos completando em dezembro, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a Federação do Comércio e a FACIAP, ou seja, 3 instituições importantes que representam todo o setor produtivo do Estado do Paraná, menos a área rural. A agência Curitiba, ela vem substituir uma outra instituição que nós tínhamos aqui e que foi responsável pela industrialização de Curitiba. Hoje, Curitiba é a 4ª capital brasileira com maior número de empregos na indústria, são cerca de 95 mil empregos nesse setor, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e para Manaus, mas ela vem substituir a antiga SIC ou ela é uma nova concepção de uma política local de desenvolvimento econômico? Professor, é um outro modelo. Na realidade, na década de 70, no plano diretor da cidade de Curitiba, já estava destinado uma grande área, 10% do território da cidade de Curitiba, para se implantar um modelo de uma cidade industrial de Curitiba. Por que cidade industrial? Não só um distrito industrial, mas também ambientes para a moradia, para o lazer, preservação do meio ambiente e área de serviços do comércio. Esse modelo ele se esgotou com 35 anos, praticamente quase toda a área da SIC está ocupada, muito bem ocupada, e alguns outros com invasões, agora sendo recuperada essa parte urbanística, e necessário também um modelo aperfeiçoado. Então a SIC ela está num processo de liquidação branca, ou seja, ainda existem algumas áreas a serem regularizadas, algumas ações judiciais a serem tratadas discutindo posse, valor de indenização da terra, mas o seu objetivo foi alcançado, muito bem alcançado. Tanto é que até a década de 70, não só Curitiba como o estado do Paraná, não era industrializado. E passou, então mudou o modelo econômico do estado do Paraná, em que se nós fizermos uma fatia de um bolo, 1/3 é na área de serviço,
um terço é na área da agricultura e um terço na área industrial. Portanto, há um equilíbrio hoje econômico no estado do Paraná. Mas, como disse, o modelo se esgotou, Curitiba não tem grandes territórios e precisávamos apresentar um novo modelo. Disse no início que também a sociedade quer um modelo de gestão moderno. A agência foi criada com dois grandes objetivos. Primeiro, se preocupar com a atração de novos investimentos, atração de empresas de alto valor agregado, e nesse caso são as empresas de base tecnológica. Foi criado o Tecnoparque, a unidade gestora Tecnoparque é a agência, como também um modelo de gestão. Então, nós temos um quadro técnico reduzido, nós somos em 23 técnicos, no modelo de gestão compartilhada com parcerias com as academias, academias ou com outras instituições públicas, seja do município de Curitiba, Estado, União, e também um modelo interno, contrato de gestão, governança por programas e projetos. Um exemplo, ninguém tem secretária, né? Nós temos a Secretaria-Geral da Agência, né, em que o próprio gestor ele tem que se ocupar. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que substituem a secretária. Nós investimos em tecnologia como ferramenta da administração e diminuímos os encargos de RH. A agência Curitiba, ela tem receitas próprias, ela também recebe aporte do Tesouro Municipal. Qual é, digamos assim, a participação dos seus acionistas na gestão da própria agência? Os dois modelos. Ela vende serviços, né? Vende serviços através de consultorias e também por contrato de gestão com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós desenvolvemos alguns programas que são essenciais para o município de Curitiba. Então, nós temos a arrecadação interna, né? E temos aí os contratos de gestões. Também estamos vendendo consultoria para outros municípios, não só do Paraná, mas outros estados do Brasil. O senhor falou dos novos modelos, dos novos arranjos institucionais. O senhor aconselha, nós temos alunos em muitas cidades do Brasil, muitos secretários municipais, prefeitos, vereadores. O senhor aconselha esse modelo, ele é mais ágil para o desenvolvimento de uma política não apenas industrial, mas uma política geral dentro de um município? Seguramente. A gestão do município tem que ter uma visão holística. Então, o que nós estamos implantando em Curitiba? É um modelo de gestão, de desenvolvimento econômico sistêmico. Então, não só atender àquele empresário informal, trazendo para a formalidade. Nós temos um projeto chamado Bom Negócio que ajuda nesse trabalho, qualificando, capacitando, ajudando a organizar a economia local, né, fortalecendo o todo da economia da cidade. Também é fundamental que nós tenhamos um processo de qualificação da mão de obra. Né? Nós temos as academias, tem a área técnica, né, o ensino médio, e essa conversa, a articulação com o setor educacional é fundamental também para a cidade, né, para que ela possa ser competitiva. Um trabalho articulado com a Secretaria de Finanças para que nós possamos sempre estar atento à competitividade com outros municípios, né? Quando o município traz uma inovação num incentivo fiscal, é fundamental que nós possamos acompanhar, né, para ver se esse incentivo não vai prejudicar a competitividade da cidade de Curitiba, fazendo com que empresas aqui instaladas possam ir para outros municípios, ou mais, a fortalecimento de atração de novos investimentos para a cidade. Então, esse é um processo dinâmico da cidade. E a agência tem essa visão. Articulado com uma Secretaria do Trabalho, né, fazendo com que o processo de qualificação de mão de obra seja contínuo, né, persistente. Cada ano, muitos jovens entram no mercado de trabalho, é fundamental que a oferta seja sempre contínua também, para que esses jovens tenham oportunidade na sua vida. Então, a agência tem essa visão de articulação com as instituições e um olhar para o mercado. Aliás, o senhor falou a respeito da questão da competição entre as cidades e me parece que uma das ações da Agência Curitiba foi justamente criar incentivos para as empresas de telemarketing, quer dizer, desonerar um pouco a questão tributária. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que foi esse projeto. Em 2005,
quando o prefeito Beto Richa assumiu o governo municipal, nós detectamos na análise que o Curitiba estava perdendo vagas de trabalho na área de telemarketing para Florianópolis e para Belo Horizonte. Verificando o motivo, foi a questão do incentivo fiscal. Chegamos a uma reunião com o segmento do telemarketing, juntamente com o secretário de Finanças, discutimos o problema, levamos ao prefeito, que mandou uma mensagem à Câmara de Vereadores, que foi sensível a isso. Final de 2005 foi aprovada uma legislação de incentivo a esse tipo de atividade. 2006, não só nós mudamos a curva, ou seja, deixamos de perder vagas de trabalho nesse setor, como voltamos a crescer. E hoje, né, nós estamos em terceiro lugar no Brasil de vagas na área de telemarketing. Uma outra questão, o senhor falou do Tecnoparque. Eu gostaria que o senhor explicasse o que vem a ser esse Tecnoparque, ou seja, o senhor já explicou que a agência ela tem como objetivo, além de trazer as empresas informais para a formalidade, também atrair investimentos nessa área de tecnologia. Qual é o conceito do Tecnoparque? Bom, nós ficamos estudando um tempo, aliás, Curitiba já há 14, 15 anos estava estudando um Tecnoparque para a nossa cidade. Boas universidades, boas faculdades, empresas de classe mundial na cidade industrial, algumas empresas na área de tecnologia e informação já com renome, né? Algumas empresas já famosas, mas nós não tínhamos um ambiente apropriado para isso. Com a pesquisa que fizemos dos projetos importantes no mundo, nós verificamos que Curitiba já tinha uma cultura de um vetor urbanístico. Curitiba cresceu, sempre temos como vetor urbanístico a indução do desenvolvimento econômico. Trouxemos a cultura do incentivo fiscal, aproveitamos os ativos tecnológicos já existentes na cidade, como, por exemplo, ali no Centro Politécnico, a PUC, né, o Lactec, Tecpar, o Positivo Informática e tantos outros, o Parque de Software, o primeiro do Brasil. E com esse desenho, juntamente com o IPUC, as universidades, nós desenhamos um tecnoparque urbano. Então, é o primeiro tecnoparque urbano da América Latina e que temos 4 polos importantes, né? E com isso nós conseguimos rapidamente atrair empresas. Hoje nós temos 105 empresas que aderiram ao programa Tecnoparque, com mais de 16 mil. Isso seria um espaço geográfico dentro da cidade, próximo das universidades, dos centros de pesquisa, quer dizer, destinar uma área urbana aonde essas empresas se instalariam e estaria próximos dos pesquisadores, seria mais ou menos esse? Perfeito isso, são 4 polos. Aproveitando o setor industrial, na SIC nós temos 2 polos, né? O SIC Norte, que nós chamamos, tendo como ativo tecnológico, como referência o Parque de Software. No Polo Sul, o Tecpar, né? E agora a Fiocruz, que se instalou esse ano. Mais 2 polos no setor acadêmico. A Neologístico, pegando a PUC e a Federal. E aqui no Rebouças, a primeira Universidade Federal Tecnológica do Brasil, que é o antigo Cefet. Sim, então as empresas se instalam próximos desses locais. Para aqueles ambientes existe incentivo fiscal, né? Então, a empresa pode estar em Curitiba, mas se ela quiser ter um incentivo fiscal do ISS, ela tem que ir para um desses 4 polos. Uma forma de nós concentrarmos, né, a atividade tecnológica nesses ambientes da cidade. E são empresas de software, empresas de alta tecnologia, de várias áreas? De várias áreas, desde a biotecnologia, nanotecnologia, na área de tecnologia de informação, na área da tecnologia da bioquímica, né, ou na área da mecânica. Então, é variado, né, e é fundamental porque com isso nós estamos concentrando ambientes adequados para Curitiba. Curitiba, aí tem a questão também da gestão pública, não desviar do conceito da cidade. Ambientes onde que haja conectividade, mobilidade, o acesso ao estudante, ao setor produtivo. E mais do que isso, transformar em riqueza as produções acadêmicas. Hoje nossos acadêmicos produzem pesquisa e se nós não aproximarmos o setor produtivo para trazer isso como uma riqueza a esse pesquisador, vai ficar na prateleira. Então, um conceito novo da cidade, trazendo também a Federação das Indústrias, que hoje tem lá a Universidade da Inovação. Essa articulação é uma inovação também na cidade de Curitiba. Temos sido procurados
Toda semana tem uma empresa de fora do Brasil que hoje já reconhece que Curitiba tem um grande plano, que é atrativo. E mais do que isso, né, o povo paranaense, o povo curitibano, é um povo que é fácil de aprender. Então, o estrangeiro reconhece aqui em Curitiba, principalmente em Curitiba, que o acadêmico, o profissional, ele se incorpora fácil na cultura da empresa. Um outro detalhe, doutor Juracy, diz respeito a um programa que tem tido um grande sucesso e que permite a inovação tecnológica, que é o ISS tecnológico. Eu gostaria que o senhor explicasse esse conceito para os nossos alunos, porque em administração pública, como na vida, diz que nada se cria, tudo se copia, mas esse é um bom exemplo que as outras cidades podem copiar, que é um atrativo para que as empresas se modernizem. O que é esse ISS tecnológico e quem pode ter acesso a ele? Bom, perfeitamente. Mas é uma ideia muito inteligente, foi criado em 2001, em 2004 não foi utilizado esse incentivo, em 2005 nós fizemos um novo desenho. O ISS tecnológico são aquelas empresas que atuam na área de serviços. E para incentivar com que as empresas que estavam vendendo equipamentos tecnológicos, modernizando, inovando, precisavam também que houvesse um incentivo desse processo e que as empresas pudessem ser sempre competitivas. Então, a empresa que recolhe o ISS regularmente por 2 anos e que no último ano teve um acréscimo no seu faturamento, não importa o tamanho desse acréscimo, mas teve um acréscimo, ele pode apresentar junto à agência Curitiba Desenvolvimento um projeto de investimento em tecnologia para a sua empresa. Pode ser em equipamentos, pode ser em novo software, pode ser em qualificação para os seus funcionários, para que eles possam ter acesso à tecnologia, né? Ou até mesmo no caso de aumento, né, das dependências físicas da empresa, desde que seja para a utilização de base tecnológica. Uma reforma? Uma reforma, desde que seja para ampliação, que isso possa representar em implantação de tecnologia para aquela empresa. Tem 12 anos para isso. Existe um comitê de análise e julgamento, representado pela sociedade organizada, e se for uma micro e pequena empresa, ou seja, aquela que fatura até R$360 mil ao ano, ela terá a retenção, aprovado o projeto, de 50% do ISS que ela vai recolher no próximo ano para investir nesse projeto. E um detalhe muito inteligente a lei: 80% desse valor tem que ser gasto em Curitiba. Então nós aquecemos também o comércio, a compra, o comércio da cidade de Curitiba. É inovador, é o primeiro. Muitas cidades já estão copiando da cidade de Curitiba. E que é bom que copie, porque é um bom benefício para o desenvolvimento econômico da cidade. Isso representa, em termos de recursos que ficam na própria sociedade, no próprio município, em torno de quantos milhões por ano? O senhor tem ideia? Ele varia exatamente pelo nível de aumento da arrecadação do município. Mas eu posso dar o exemplo do ano passado, exercício do ano passado. Esse exercício ainda não terminou. Foram 11 milhões destinados a esse projeto. Ou seja, que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos e que retornaram... Teoricamente não recolhidos, porque na realidade sim, há um investimento e o retorno para o município é muito grande. Nós fazemos pesquisas dos projetos, né? E há um aumento muito grande do faturamento para o município. Além do que, foram criados mais de 2 mil empregos das empresas que buscaram esse tipo de atendimento, né? Além do que, de aumento de posto de trabalho, também houve um aumento no faturamento das empresas. As empresas que aderiram a esse programa tiveram um aumento do seu faturamento no ano seguinte em 18%, sendo que a média do município foi 6% no ano passado. Portanto, houve um incremento no faturamento da empresa porque ela buscou investimento em tecnologia, né? O senhor falou de empresas. Um profissional liberal, um médico, um advogado, por exemplo, o senhor falou de equipamentos. O médico às vezes precisa comprar lá um novo aparelho para fazer exames.
é possível também, ou ele tem que ter uma empresa formalizada, ou um advogado, uma empresa de uma sociedade de advogados? Na realidade, é aquele que recolhe ISS, seja ele um individual, ou seja ele uma empresa, né? Com CNPJ. Né? Desde que ele recolha o ISS, ele pode apresentar, né? Tem que ser uma pessoa jurídica, né? Ele tem que pode apresentar esse projeto. Agora, qualquer tipo de atividade. Né? Até um hotel, que é a área de serviço, que precisa melhorar a sua cozinha, o atendimento, né? Ou um dentista, como você acabou de falar, um médico para melhorar o atendimento da sua clientela, novos equipamentos, né? Então, sua clínica. Portanto, é inesgotável. Tem um outro programa que vocês estão desenvolvendo e que a gente tem observado uma repercussão muito positiva, que diz respeito à qualificação do empreendedor. O nome me parece que é Lapidando Talento, seria esse mesmo? É o Bom Negócio. O Bom Negócio. Esse Lapidando Talentos trata de que assunto? O Lapidando Talentos veio em decorrência dessas empresas de classe mundial que precisam de mão de obra. O Brasil não estava preparado para essa abertura de mercado. O Brasil hoje é um país do momento. Só na área de tecnologia e informação, se o Brasil hoje tivesse 200 mil jovens capacitados, qualificados na área de tecnologia e informação, que dominassem um pouco a língua, né, do inglês ou o espanhol, ele seria empregado. Então, nós temos uma defasagem muito grande de mão de obra. Curitiba, em trazendo essas empresas, tem um projeto de qualificação desses jovens. Além de termos as nossas faculdades, né, além de nós termos os cursos técnicos, é importante que nós possamos resgatar alguns jovens que não descobriram o seu talento. Por isso que é Lapidando Talentos. Correto. Então, há um programa incentivado. Esse que, inclusive, oferece cursos de inglês gratuitamente? Também esse. Quer dizer, então, nós temos dois modelos de Lapidando Talentos. O primeiro foi o Lapidando Talentos TI, que as próprias empresas pagam 80% das bolsas, e que nós qualificamos jovens que estão terminando o terceiro ano do 2º grau. E o Lapidando Talentos inglês, recém-lançado, nós temos um projeto de chegar até 2014, no ano da Copa, com 40 mil jovens que estão estudando na escola pública, no 2º grau, que nós damos o ensino de inglês gratuito. É semipresencial e que aos finais de semana, os professores de inglês, onde nós temos o programa Comunidade Escola, tem o suporte com o professor à disposição desses alunos. E esse programa que o senhor colocou, que é o Bom Negócio, eu gostaria que o senhor explicasse como capacitar o empreendedor, aquela pessoa que está na informalidade, para que ele possa desenvolver, crescer com o seu negócio e gerar também empregos, né? Nós estamos aqui numa aula de gestão pública, mas gestão sobremaneira eu diria assim, a maior ferramenta que tem para o desenvolvimento do empreendedor, para que o profissional possa se realizar. Nós, caminhando pela cidade de Curitiba, pelos bairros da cidade de Curitiba, verificamos empreendedores trabalhando de sol a sol e que não tinham nenhuma qualificação. Alguns empreendedores, inclusive, com nível superior, mas que não estavam preparados para o comércio, para o serviço. E aí, discutindo com uma das academias instaladas em Curitiba, e com professores de pós-graduação em gestão, e eu fiz um desafio, que nós tínhamos que criar um modelo que esse empreendedor não perdesse tempo em ter que sair do seu negócio, do seu empreendimento, ir até uma faculdade, que ele pudesse ter uma noção mínima. Depois que ele tivesse noção mínima, ele poderia buscar aí a academia. Bom, o que nós fizemos? Junto a esses empreendedores, aonde eles trabalham, preferencialmente numa escola municipal ou algum outro salão paroquial ou de uma outra igreja, nós levamos os professores e nós, por 16 dias, 16 noites, nós damos uma qualificação para ele. Hoje nós somos cerca de 9 mil empreendedores qualificados por uma academia, pela prefeitura, e foram gerados 213 redes de relacionamento, que foram transformados em 14 associações comerciais de bairro em Curitiba. Né? Mais de 2.500
postos de trabalho foram geridos a partir dessas empresas que tiveram a qualificação e, na pesquisa, 43% desses empreendedores tiveram aumento de renda familiar e aumento de renda dos seus negócios. 53% voltaram a investir nos seus negócios. Portanto, eu diria assim, dos programas que nós estamos desenvolvendo é o que mais me toca o coração, porque dá para nós vermos exatamente a importância da qualificação e gestão. Né? Você vê lá um empreendedor que mudou a sua vida, criou uma autoestima, né? E melhorou a condição da sua família. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. Juracy Barbosa Sobrinho, ele que é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A., e o tema de hoje foi Políticas de Desenvolvimento Econômico Local. Professor, posso lhe chamar de professor Juracy Barbosa, quero lhe dizer que não tenho dúvidas de que foi uma aula muito produtiva para os nossos alunos. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo em Gestão Pública. Eu que agradeço. Obrigado. A sociedade valoriza cada vez mais e a olhos vistos as organizações que se preocupam com o bem-estar social das comunidades, descobrindo formas convencionais ou alternativas de contribuir com o desenvolvimento e crescimento sustentável da sociedade menos favorecida. Assim, é cada vez maior o número de empresas que acreditam e investem em ações com objetivos sociais, seguindo os princípios de sua atuação. Afinal, pode aproveitar o know-how dos empresários e seus colaboradores, bem como sua estrutura física com vistas ao bem comum. Para milhares de pessoas, projetos sociais idealizados por grandes empresários são o ponto de partida para a esperança de um futuro melhor, visando uma sociedade que acredite em seu potencial. Em um país tão grande quanto o Brasil, quantos são os cidadãos que têm acesso a um curso superior? Certamente um número extremamente inferior àqueles que sonham em fazer uma faculdade, mas não enxergam a mínima possibilidade disso. E foi para criar a oportunidade da realização do sonho de milhares de brasileiros menos favorecidos que, em 2005, foi criado o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional, o braço social do Grupo Educacional Uninter. Com um olhar voltado à valorização da educação, o Instituto iniciou suas atividades oferecendo bolsas de estudo pelo ProUni, Programa Universidade para Todos, um projeto federal do qual o fundador do Instituto, professor Wilson Pickler, foi o maior incentivador e o primeiro a aderir ao programa com suas instituições de ensino, Faculdade Internacional de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Internacional, pertencentes ao Grupo Uninter. Com uma infraestrutura que inclui biblioteca, laboratório de informática e salas de estudo, entre outros diferenciais em Curitiba, faz do Instituto um polo realizador de um trabalho social que visa o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, aproveitando a modalidade de ensino à distância para abrir portas à inclusão social. Essa modalidade de ensino, da qual a marca Uninter é referência nacional, permite que as aulas sejam transmitidas ao vivo, via satélite para todo o Brasil, e as chamadas telesalas, que contam com a mais alta tecnologia e com um tutor para o esclarecimento de dúvidas e acompanhamento das atividades. Além disso, os alunos recebem gratuitamente cerca de 30 livros como material didático. O resultado desta iniciativa pode ser definido em uma só palavra: sucesso. Dois grandes exemplos são as telesalas de Guaraqueçaba e Ilha das Peças, do litoral do Paraná, que propiciam a dezenas de moradores dessa região a chance de fazer um curso superior. Hoje, o Instituto atende mais de 3.500 alunos com bolsas de estudo para educação superior
na sua própria cota de responsabilidade social. 7 mil alunos bolsistas do ProUni e cerca de 200 professores da rede pública, com bolsas para cursos de pós-graduação, bem como beneficiados pelo próprio Instituto. Uma trajetória que permitiu a formação de turmas para cursos superiores que envolvem mais que os alunos, mas também familiares e professores em momentos de grande orgulho e emoção. Responsabilidade social e desenvolvimento educacional. Aqui, a gente pratica. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode também ser acessado nos nossos canais da rede CBED por todas as pessoas que possuem TV digital, decodificador digital, com antena parabólica em todo o território nacional. Hoje nós vamos debater nesta segunda parte do programa a política brasileira e vamos fazer um recorte, podemos assim dizer, da República, do início da República até os nossos dias, uma vez que recentemente se comemorou os 120 anos da República, a implantação da República no Brasil, e para debater, para dialogar sobre esse tema, nós convidamos o professor Ricardo Costa de Oliveira, ele que é doutor em Sociologia, ele é formado em Sociologia e também tem mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Urbano pela Universidade de Londres. E o professor Ricardo Costa de Oliveira, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, tem orientado teses de doutorado, dissertações de mestrado e tem um trabalho muito interessante a respeito da genealogia dos políticos brasileiros, especificamente os políticos paranaenses. Eu acho, professor Ricardo, que nós poderíamos começar por esse seu livro, que é um diagnóstico preciso da política do Estado do Paraná, mas que também acredito que possa se estender pelo nosso país todo, que é o silêncio dos vencedores, ou seja, a classe dominante, as oligarquias políticas, desde o período aí da instalação do Estado do Paraná, em 1853 até os nossos dias, me parece que são sempre as mesmas famílias, os mesmos grupos políticos que se revezam ao poder. Gostaria que o senhor nos situasse nesse tema, já que quem acompanha a política e vive a política como eu nos últimos 30 anos, é um tema sempre fascinante saber como é que se comportam os grupos que dominam a política paranaense. Muito bem, gostaria de agradecer o convite de participar aqui do programa e este foi meu tema de doutorado, que eu fiz no curso de Ciências Sociais da Unicamp. Eu procurei analisar as relações entre as estruturas de poder e as estruturas de parentesco. E eu fiz uma análise de toda a história política do Paraná, desde o período colonial, na fundação das vilas, no caso a Vila de Paranaguá, em 1648, a Vila de Curitiba, em 1693, e também a estrutura agrária, a distribuição das sesmarias
a formação da grande propriedade escravista, depois os cargos nas ilhas com os homens bons, que era o grupo social que ocupava o poder no período colonial, e aí a trajetória da história econômica, através do tropeirismo, depois as atividades também ligadas à erva mate, depois as atividades urbanas industriais e sempre acompanhando a história das famílias no poder. Então é um estudo que envolve a formação econômica, a formação social, a formação cultural e a formação política do Paraná. Então, desde a fundação das ilhas, no século XVII, até o século XXI, nós temos em torno de 13 a 15 gerações. Em muitas famílias, nós temos mecanismos de continuidade no poder político que são muito intensos e que você, como experiente político, conhece a fundo a política paranaense curitibana, pela vivência, este observatório que é a política, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, os nossos representantes em Brasília, os deputados federais, os senadores, mas também os órgãos de poder, além do poder legislativo. Basta analisar a lista de homens no poder executivo. E muitas vezes é uma concentração de poderes, a hereditariedade. Também no poder judiciário, na magistratura, quando a gente observa as genealogias dos desembargadores, nós detectamos também muitas famílias políticas, e mesmo em órgãos criados nas últimas décadas, como é o caso do Tribunal de Contas, sem contar estruturas que acompanham o poder, que acompanham as informações, como é o caso dos tabelionatos e cartórios. Então, todo esse conjunto forma sentido através da análise genealógica. Certamente que há muitas entradas de novos componentes, há também um mérito ao esforço pessoal, o caso até do próprio presidente Lula, que não tinha genealogia nenhuma do poder, caso como outros nomes, mas há uma intensa reprodução de famílias em cargos no poder. E também no empresariado, a história da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a história da Associação Comercial do Paraná, você encontra muitos sobrenomes que se repetem e estão no empresariado, estão no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, nos tabelionatos e cartórios, no Tribunal de Contas, na Academia Paranaense de Letras, na Universidade Federal do Paraná. Então é a história desse grupo, a sociologia desse grupo, que foi o objeto da minha investigação de doutorado. O diagnóstico a respeito de quem manda no poder político tradicional do Paraná. Professor Ricardo Oliveira, essas pessoas, como o senhor disse, desde lá das origens, na fundação das vilas, depois nós tivemos o período em que o Paraná se tornou um estado, posteriormente no período republicano, e essas famílias, elas continuam até os dias de hoje. Vamos pegar, nós temos hoje o nosso governador, que é o sobrenome Melo e Silva. Exato, não é? Parece que a origem dele é antiga. O primeiro que chegou da família Melo e Silva, não é, na província do Paraná, foi o Justiniano de Melo e Silva, bisavô do governador Roberto Requião de Melo e Silva. E ele era sergipano e, através da burocracia do Império, ele conseguiu essa posição por via de parentesco. Isso aí na gestão de Adolfo Lamenha Lins, que foi presidente do Paraná, um notável pernambucano, que foi Adolfo Lamenha Lins. Ele governou o Paraná, na época o título era presidente da província, entre 1875 e 1877. Foi uma boa gestão de Adolfo Lamenha Lins, mas ele trouxe, não é, o Justiniano de Melo e Silva. Também pelo lado Requião, é uma família de origens nordestinas, que veio como coletor de rendas na estrutura do Estado. Quer dizer, houve no Paraná Imperial, Paraná do século XIX, a província do Paraná, toda uma elite nordestina que aqui chegou na região. E era uma elite na burocracia, era uma elite na magistratura, era uma elite no parlamento, importantes famílias, como a família Leão,
uma das famílias mais importantes na nossa história econômica, na atividade ervateira. Eles também têm origens na Bahia, vieram no século XIX através de um magistrado que aqui veio servir ao Estado. E muitas famílias. Para isso, temos o nosso livro, que eu editei, a minha tese de doutorado, que é o livro que se chama O Silêncio dos Vencedores, em que eu faço uma análise de mais de 60 grupos familiares que concentram boa parte do poder político, histórico e tradicional na região, né? Desde as sesmarias, desde o período colonial até os últimos cargos em Brasília. Claro que sempre houve muita mobilidade social e política. Há também importantes ondas que inovam, trazem novos contingentes. Foi o caso da grande imigração europeia do final do século XIX, também ajuda a modernizar, traz a pequena propriedade, né, e vai formando a riqueza que é o povo paranaense, o povo do sul do Brasil, que tem uma mistura, uma grande miscigenação, não apenas das populações coloniais, mas também dos imigrantes que vieram da Alemanha, vieram da Itália, vieram da Polônia, né, e várias outras comunidades que também aqui estão enriquecendo a vida econômica e social do Paraná. Mas na questão política, ainda há uma concentração muito grande dessas famílias, ainda hoje com importantes espaços de poder. Vamos pegar algumas outras famílias, por exemplo, Camargo. Exato, né? A família Camargo também vem de São Paulo, é uma família que está na genealogia paulistana. Nós temos o caso também do presidente do Paraná na Primeira República, na República Velha, que foi exatamente o Afonso Alves Camargo, que é o avô do atual deputado federal, o Afonso Alves Camargo Neto, que foi também ministro, candidato à presidência da República. Um primo distante é o deputado estadual Fábio Camargo, que atua na Assembleia Legislativa. E aí temos também vários desembargadores. Camargo também que foi é? presidente. Muitos, né? Tivemos padres, tivemos também o Visconde de Guarapuava, Antônio de Sá Camargo, que também ganhou um título de nobreza durante o Império. Então, todas essas famílias têm uma grande atuação, não apenas século XVIII, XIX, século XX, mas ainda hoje. E elas concentram poder, concentram redes políticas, concentram muitas vezes dinheiro, capitais políticos que ajudam nas eleições. Por isso que é mais fácil para um jovem dessas famílias se eleger do que alguém que venha de uma família que não seja política. O professor escreveu sobre o silêncio dos vencedores. É uma ironia esse título, ou porque os vencedores normalmente comemoram? Exatamente, mas os silêncios têm também o seu jogo de bastidores. Nem tudo é revelado. E o silêncio é exatamente aquele trabalho que é feito na política para a reprodução das estruturas tradicionais de poder. E é uma questão importante, porque o silêncio também é uma linguagem, e o silêncio significa o silêncio dos inocentes, significa o silêncio daqueles que controlam, muitas vezes monopolizam poderes, não exclusivamente, mas de maneira determinante. Um outro aspecto, me lembrei agora de uma família também antiga, que é a família Macedo. Família Macedo, uma família notável, também muito presente no meu livro. Né? Nós temos atualmente, é claro, o nosso ex-prefeito Rafael Greca de Macedo, atualmente na Coapar, foi deputado federal, foi ministro. Tivemos vários Macedos na prefeitura de Curitiba, o primeiro prefeito ainda no Império, num breve período, Borges de Macedo. Nós tivemos na Associação Comercial do Paraná, era uma família muito importante na economia política ervateira da erva mate. Nós temos Macedos na Universidade Federal do Paraná, no Tribunal de Justiça, um número muito expressivo, e ao lado de várias outras famílias, a família Guimarães, que era a família também do Visconde de Nácar, Manuel Antônio Guimarães, de Paranaguá, depois também distribuída em Curitiba, em Ponta Grossa. O representante na Assembleia Legislativa é o atual deputado Plauto Miró Guimarães. Nós temos Guimarães em toda a política paranaense, Munhoz da Rocha, durante a comemoração do centenário do Paraná, em 1953. Coincidentemente, havia 3 Munhoz
no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que também foi um grande intelectual. Quer dizer, mais uma família que está muito presente nos esquemas de poder. No início do século XIX, Mosca, um sociólogo italiano, ele desenvolveu a teoria das elites. E daí Pareto ele complementou essa teoria das elites falando da circulação das elites. Ou seja, as elites elas dominam porque elas são mais unidas e têm objetivos, são menores e têm objetivos em comum. Por isso que elas dominam o poder. E o Pareto ele disse que, pois bem, na hora que eles dominam, eles vão substituindo os seus quadros e continuam dominando. Essas teorias sociológicas se aplicam? São teorias muito importantes, significativas. A essência da teoria das elites, ela afirma que o poder é sempre um produto de uma minoria politicamente ativa. Certo. Porque são minorias organizadas que conquistam poder, seja na forma de um partido político, de um grupo, ou mesmo quando pensamos o parlamento. Temos lá na Câmara dos Deputados 513 deputados federais, mas nós temos apenas 50 que são considerados os cabeças do Congresso. Quer dizer, a atividade política ela sempre fica circunscrita pela sua dinâmica a uma minoria politicamente ativa. Essas elites, elas se reproduzem, seja da maneira das genealogias, incorporando novos nomes, com novos casamentos, novos matrimônios, que são também novas alianças sociais, econômicas e políticas, seja também pela entrada de novos quadros. Agora, quem é novo na política, quem é novo no empresariado, nas grandes fortunas, nos grandes patrimônios, acaba que estabelece conexões com as velhas elites. E muitas vezes casam com as velhas elites e atualizam. E principalmente uma sociedade como a brasileira, que há uma tradição de longa duração da preservação de capitais sociais. Também, lamentavelmente, de desigualdade social. O Brasil é a economia com maior porte, maior complexidade, que apresenta um dos piores índices de Gini em todo o mundo. O que é um índice de Gini? É uma medida criada pelo sociólogo Gini, que mede exatamente a desigualdade. E o Brasil é muito desigual, porque ele já nasceu desigual. Mas agora nós temos, neste século XXI, que propor a modernização, propor também o fim da fome, propor o fim de todos esses dramas da pobreza absoluta, para que o Brasil se torne, como de fato está se tornando, uma grande potência. Não apenas uma potência, mas também uma sociedade justa, com equilíbrio social, com democracia, cidadania e muita liberdade. Uma análise sociológica, professor, ela permite que também você aponte caminhos, e o senhor acabou de apontar alguns caminhos para as elites que dominam política, economicamente, o nosso Estado. Há uma mobilidade grande, quer dizer, os seus estudos provam ao contrário, que a mobilidade, principalmente no ambiente político paranaense, é muito pequena. O senhor, nós temos aquela ideia de que normalmente o Nordeste é que tem as elites mais concentradas. Nós poderíamos, digamos assim, comparar as nossas elites políticas aqui do Paraná com aquelas nordestinas? Sim, e muitas vezes o Paraná também apresenta índices de reprodução das elites que são extremamente conservadores. As taxas de renovação nas eleições são muito reduzidas. Na Assembleia Legislativa do Paraná, poucos conseguem entrar e a maioria reproduz o mandato. Na Câmara também, quando nós pensamos todas as estruturas de poder. Então, o que é preciso para modernizar? Em primeiro lugar, a democratização do acesso à informação. Também a democratização do acesso ao financiamento das campanhas. Eu sou favorável ao debate do financiamento público das campanhas. E também de um parlamento que seja eficiente, mas não seja um parlamento que tenha muito dinheiro. É aquilo, a Assembleia Legislativa do Paraná tem um orçamento maior do que o município de Paranaguá, que
tem mais de 100 mil habitantes. A Câmara Municipal de Curitiba tem mais verbas do que a FAS, né, Fundação de Ação Social, que é uma atividade ligada à assistência social. Então nós temos que ter o espaço da política, o espaço de parlamentares que pensem a política e não apenas aqueles que sejam clientelistas, fisiológicos ou que dependam dos esquemas de dinheiro. Nós precisamos de políticos pensantes que tenham cultura, que tenham capacidade de formulação estratégica, que estejam no poder para melhorar o Brasil e não para melhorar apenas o seu bolso ou do seu pequeno grupo particular. Excelente. Professor Ricardo, o senhor tem um projeto que trata da genealogia e da genética no Brasil, ou seja, das classes dominantes. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor estuda as populações rio-grandense, de outros estados, o senhor explicasse o que é esse projeto Brasil de genealogia e genética. Esta é uma novidade no campo da ciência, que é a genealogia genética. Ela representa uma nova forma de classificação da humanidade através de resultados da biologia molecular. Então você pode fazer a leitura de segmentos, não é, do DNA dos seres humanos. Com isso nós podemos levantar hipóteses, informações a respeito das origens de todos os seres humanos. Pesquisas sobre ancestralidade, ou seja, de qual continente a pessoa veio, se veio. Toda a humanidade ela surgiu na África há cerca de 160 mil anos atrás, porque nós só temos uma única linhagem masculina, todos os homens são descendentes deste que foi considerado o Adão genético, no sentido de que ele é o patriarca, ele é o antepassado de todos os homens. Os homens têm o cromossomo Y, que ele é não combinante. Quer dizer, através da análise do cromossomo Y, nós podemos detectar os haplogrupos e saber de qual região da Europa, da África, da América, se a pessoa tem uma origem ameríndia, se veio da Ásia, e a partir daí você pode ir montando essa estrutura imigratória. Também do lado materno, que é o chamado DNA mitocondrial, que ele não se recombina. Quer dizer, todo ser humano tem o mesmo cromossomo Y, no caso dos homens, do seu pai, do seu avô paterno, do seu bisavô paterno, e aí vai numa corrente de homens até o Adão genético que viveu na África. E todo ser humano tem o DNA mitocondrial que recebe da mãe. Apenas as mulheres repassam o DNA mitocondrial. Nós temos sempre o DNA da nossa mãe, que recebeu da avó materna, da bisavó materna, e aí você pode fazer uma análise das grandes imigrações, não apenas as imigrações históricas, mas as imigrações pré-históricas, ver de onde é que nós viemos. E também a genealogia genética hoje começa a ter informações a respeito da saúde, propensão à doença, condições, não é, do organismo, ou seja, é um novo campo fascinante e eu, como sociólogo, como cientista social, trabalho na parte da ancestralidade e das origens do povo brasileiro, que é um povo que é imensamente rico na sua miscigenação, na sua diversidade. Temos, né, muitos brasileiros com origens na África, na Europa, na própria América, não é, nas mais diferentes regiões do Mediterrâneo, e é fascinante saber de onde é que o seu antepassado masculino veio. Não é? Se veio da Itália, mas pode ter vindo da Fenícia, pode ter vindo dos celtas, pode ter vindo de várias populações que a genealogia genética começa a levantar hipóteses a respeito, não é, do processo. E também descobrir parentes, porque pela genealogia genética, você descobre qualquer parente seu que tenha feito o teste específico e pode ser parente nos últimos 200, 500, 1000 anos, 2000 anos. Você saberá que é um parente da tua linhagem mais ou menos próxima. E a grande lição da genealogia genética, todos nós somos primos, é fato científico. O grau, não é, da nossa proximidade em termos de parentesco, é que a genealogia genética já permite a visualização. Se você tem primos próximos na Europa, na África, nas tribos ameríndias, tudo isso é trabalhado nessa pesquisa.
Muito interessante. Aliás, me veio aqui uma ideia, um conceito. No Brasil, nós adotamos, para definir a cidadania, o ius solis. Na Itália, é o ius sanguinis. Certo. Com essa pesquisa, não precisa reunir os documentos dos bisavós, poderia, não é? tataravós, porque ela vai é mais provar. precisa que os documentos, que ela é genética, Exatamente. né? Então é uma questão importante, né? Também. Mas o Brasil sempre recebeu a todos com muita boa vontade. Então, professor, está maravilhosa essa entrevista, a sua participação, mas o senhor também, assim, temos poucos minutos, o senhor também é mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade de Londres. E o senhor fez um estudo sobre Brasília. Eu gostaria que o senhor resumisse o que o senhor estudou. Foi a sociologia urbana de Brasília? Qual foi o objetivo? Exato, né? Eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, em Londres, morei 2 anos, e a minha dissertação foi sobre as formas de construção de Brasília, relacionando o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, a acumulação capitalista, a nova industrialização do Brasil e as condições materiais da infraestrutura para a criação de Brasília, não é? E também trabalhando exatamente todos os temas a respeito da desigualdade urbana, a respeito dos elementos, não é, da construção de Brasília e qual foi o projeto político, o projeto urbano que implementa o plano piloto em Brasília, que agora completou 50 anos. Então, exatamente naquele momento, quais foram as condições estruturais na política, na economia brasileira e também as perspectivas da criação daquele espaço urbano que foi projetado para ser a capital de todos os brasileiros, a capital da cidadania e que está cumprindo seu destino, mas ainda falta muito para chegarmos lá. Estamos na direção certa, mas ainda falta muito. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Ricardo Costa de Oliveira, ele que é doutor em Sociologia, e o tema debatido hoje foi a política brasileira da República aos nossos dias, mas nós chegamos até a origem da humanidade há 160 ou 190 mil anos, numa região onde hoje é a Namíbia, né? África Oriental, né? A região onde é Quênia, não é Etiópia, lá que estão os nossos antepassados mais remotos, de todos os seres humanos. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, professor Ricardo, e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito para a formação de todos nós. Muito obrigado. Nossa satisfação.